Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Lindbergh Farias, contando também com a participação do jornalista Hudson Carvalho. Senador, o mundo vive um momento de apreensão, muito por conta da insolvência da Grécia, com consequências diretas na comunidade europeia, e a possibilidade disso ter um desdobramento que nos atinja é muito grande. Há uma certa apreensão. Hoje se fala, inclusive, que o crescimento da economia brasileira não vai passar da casa dos 3%, 3 e alguma coisa, quando se supunha que chegaria a 4,5%, enfim, 5 até chegou-se a falar tempos atrás. Ou seja, há um momento, nós estamos vivendo um momento de apreensão, a produção industrial caiu. Como é que o senhor está vendo isso e que tipo de previsão o senhor faz para os nossos próximos meses a partir do quadro atual? Ricardo, primeiro dizer o seguinte, essa crise de 2008, eu acho que a gente pode falar hoje numa saída brasileira da crise de 2008. Nós atuamos de forma inversa do que fez os Estados Unidos com a crise. O que é que eles fizeram? Primeira posição, salvar bancos. O Bush, ainda presidente, desonerar, diminuir impostos dos ricos. Ele achava que isso ia estimular a economia. Foi uma saída pelo andar de cima. Aqui, no ano 2010, nós crescemos 7,5%. Por quê? Porque criamos um grande mercado de consumo de massas. 39 milhões de pessoas no governo Lula foram para a classe média. Qual foi a saída brasileira da crise de 2008? Foi pelo andar de baixo. Foi o quê? Crédito para o povo. Só 22% do PIB, nós só tínhamos 22% do PIB de crédito. Foi para 46%. Aí teve um papel do Lula grande. O Lula chegar para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, os caras não queriam emprestar para quem tinha menos de 3 salários mínimos. E o Lula forçou. Aí nós tivemos esse processo de bancarização formidável no país. Outro caminho aqui nosso, recuperação do salário mínimo. Tem um estudo do IPEA que mostra que a distribuição, principalmente pela Previdência Social, do aumento do salário mínimo foi algo fundamental. Política de transferência de renda. Então, veja bem, a gente teve uma saída aqui pelo andar de baixo. A Dilma tem falado muito sobre essa crise econômica internacional e tem que entrar cada vez mais nesse debate, porque a saída, como está anunciando a Inglaterra, no meio dessa crise toda, que é uma crise de natureza recessiva, o que é que eles estão fazendo? Aumento de emissões, corte de programas sociais, quando tem que ser o contrário. Eu acho que nós temos condições, nesse momento, de entrar nesse debate, porque me impressiona a falta de lideranças políticas de peso na Europa que puxem... Curiosidade aqui, o senhor foi líder estudantil, né? Começou sua vida política como líder estudantil, foi um dos principais participantes do processo do impeachment do presidente Collor, também como líder estudantil. E nós temos visto na Europa, em função dessa crise econômica que assola a Europa e agora bate as portas também dos Estados Unidos, muitas manifestações isoladas, no sentido de que elas são muitas, mas são por razões distintas, não têm a mesma razão. Como é que o senhor vê essa situação mundial do ponto de vista dessas manifestações, né, lá em Wall Street, dos indignados na Espanha? Então, como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho fantástico. Eu acho o seguinte, infelizmente a Europa vai pegar fogo. Infelizmente, por um lado, que ninguém quer ver a Europa em crise desse jeito, mas vai ter a tendência essas manifestações crescerem cada vez mais. E manifestações muito politizadas, esse Ocupa Wall Street, porque, na verdade, vamos voltar lá. Eu me lembro que eu era líder estudantil, começo do governo Collor, Fernando Henrique. Qual era a tese no mundo? No mundo, no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Era a tese do neoliberalismo, ou seja, os mercados se regulam, não é necessário a presença do Estado. A crise de 2008 foi essa crise. Foi a crise de quê? Da desregulamentação do sistema financeiro. Nos Estados Unidos, como aqui no Brasil tinha controle do sistema financeiro, sim. Eles desregulamentaram. Aí o que acontecia? Um banco, comandado por seus executivos que ganhavam fortunas com as participações, o que começaram a fazer? Você que tinha a sua casa que valia 200 mil, vamos dar $200 mil lá nos Estados Unidos, e você tinha seu salário. Você só podia emprestar em cima daquele lastro. Só que eles queriam emprestar mais. O que fizeram? Aumentaram artificialmente o preço das casas. Então, sua casa, Ricardo, passou a valer 400 mil. E ele dava mais dinheiro para emprestar. E foram dando dinheiro sem nenhum lastro com o mundo real.
Isso para os executivos dos bancos, uma maravilha, estão botando dinheiro para dentro. Quando você vai ver, aquilo tudo é uma grande bolha e houve a quebradeira de 2008. Então, as origens dessa crise, a gente tem que voltar lá atrás, foi um debate que nós enfrentamos, eu me lembro desse debate aqui no Brasil e em todo o mundo. O debate sobre a presença do Estado, não era necessário... Pois não, conclui. Não, a origem dessa crise veio disso. Qual é a saída que estão apontando dos principais países da Europa? A mesma saída. Aperto fiscal, demissões, corte dos programas sociais. Eu acho que não é por aí. Senador, e acho que nesse sentido o Brasil mostrou um caminho alternativo. Mostrou um caminho alternativo em 2008. Agora, nessa crise que se manifesta agora na Europa e que produz consequências no mundo todo, há aqui alguns indicadores que a situação já não está tão boa. Por exemplo, a produção industrial caiu e nós estamos com uma inflação superando sempre a meta do governo, ou seja, a inflação é crescente. A despeito disso, o Banco Central diminuiu os juros, contrariando muitos economistas que achavam que não poderia diminuir, porque isso seria um fator que iria alimentar a inflação. Eu queria saber o seguinte, como o senhor está vendo as medidas tomadas pelo governo nesse momento? Ou seja, será que nós temos capacidade interna de novo para superar os efeitos da crise, contando só com o mercado interno? Esses críticos, economistas críticos do Banco Central já se calaram, porque eles viram que a retração da economia é de fato muito violenta, né? Eu acho que o banco... Porque houve depois outra queda do juro e já ninguém falou mais nada. Claro, ninguém falou mais nada. Eu acho o seguinte, olha, o Banco Central tem agido de forma muito correta, né? A inflação começa a cair, não tem... Ricardo, com a economia desacelerando no mundo inteiro, a inflação vai cair. É claro que nós temos inflação também por outras questões. A inflação no começo do ano aqui no Brasil cresceu muito por causa da alta dos preços das commodities, que é um preço é um preço internacional, ou seja, não está vinculado só à questão nossa interna. Então, acho que o Banco Central tomou o caminho acertadíssimo. Se o Banco Central não tivesse baixado a taxa de juros, nós íamos estar numa situação muito difícil. E eu acho que nós vamos continuar baixando a taxa de juros. Só para dar um dado a você, no ano passado, nesse ano, 6 primeiros meses do ano, nós pagamos de juros da dívida 119 bi. Você sabe que também diminuir a taxa de juros real no país vai ser fundamental para aumentar a nossa capacidade de investimento também. Olha, vai haver uma desaceleração econômica no Brasil e no mundo. É claro, nós vamos ter esse ano 3%, no próximo ano 3,5%. É a conjuntura mundial que está impondo isso. Agora, eu estou muito confiante com a firmeza da presidenta Dilma, viu, Ricardo? Eu acho que em relação à economia, em relação à postura do Banco Central... Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa e eu queria abordar um outro assunto para a gente terminar. A presidente Dilma se viu na situação de ter que exonerar 5 de seus ministros por conta de denúncias. Um saiu por outra razão, que foi o ministro Jobim, mas 5 por conta de denúncias, numa saraivada de críticas e denúncias, numa situação, no mínimo, obscura em relação à lisura de seus procedimentos. Como é que o senhor está vendo isso do ponto de vista da imagem do governo? Você acha que isso, de alguma maneira, deixa o governo numa situação embaraçosa? O senhor acha que foi, enfim, isso mostra que a presidente Dilma é intransigente com qualquer situação mais dúbia? Ou, enfim, qual é a sua avaliação sobre esses episódios? A avaliação é que Dilma está corretíssima, está ótima, está maravilhosa, está fazendo aquilo que o povo quer, está sendo dura. Eu acho que a presidenta está no caminho certo. Está corretíssima. Ela está impondo um outro padrão de conduta, até na relação com o Congresso, com o Poder Legislativo. Viu, Ricardo? Eu acho que ela está muito bem. O presidente Lula, que eu quero aqui, minha solidariedade a ele, eu espero nessa próxima semana ir lá dar um abraço nele. Você sabe que o Lula é um cara, viu, Ricardo? Eu estou fazendo parte do Instituto Lula, ele me convidou a fazer parte do Instituto Lula com ele. Ele é um cara fantástico nesse momento do Brasil, mas também nesse debate sobre a crise econômica internacional. Perfeito. É que nós não vamos ter mais tempo. Nós temos que se esgotando, estender aqui, mas infelizmente... Então, eu queria só encerrar, então, trazendo esse abraço meu aqui ao nosso presidente Lula. Inclusive, amanhã, ali em frente... os trabalhadores da saúde, os mata-mosquitos que foram demitidos na época do governo Fernando Henrique, que voltaram na época do governo Lula, estão fazendo um ato ecumênico ali em frente à Academia Brasileira de Imprensa. Vocês têm uma grande rede de solidariedade
ao presidente Lula, que eu acho que é um patrimônio nosso, um patrimônio... Frente à BI. Em frente à BI, então quero aproveitar. Tá certo. Um grande abraço, senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ricardo. Eu deixei o Hudson falar pouco, hoje eu fiquei falando muito, desculpa, Hudson. Não. Faremos um outro programa, então, para continuar essa conversa. Muito obrigado a todos vocês, obrigado principalmente que nos acompanhou até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.